estar com vocês aqui, e obviamente o professor Ibre aqui, que nos brinda também aqui nesse nosso webinar. Vou fazer uma breve apresentação um pouco do INSPER, para que a gente possa começar nosso webinar e fazer um debate, tá bom? Se todo mundo já vê minha tela, então eu posso dar prosseguimento. O INSPER é uma instituição, área acadêmica de educação, e ela é uma instituição independente sem fins lucrativos, tá? Todo o resultado operacional que nós temos é revertido para a própria realização da nossa missão, tanto na área de educação quanto na área de pesquisa. Essa é uma fotografia do nosso prédio 2, um prédio novo. É interessante, o INSPER tem essas acreditações que estão lá no final da página aí, principalmente na questão da pós-graduação lato sensu, tanto em administração quanto em economia. São todos instituições internacionais, americanas e europeias, que acreditam nos nossos cursos. Em média, a gente movimenta aí em torno de 6.000 pessoas, alunos, participantes, entre os nossos cursos aí de graduação, certificates, que é a pós-graduação lato sensu, MBA também lato sensu, programas avançados também lato sensu. Nós temos a parte do INSPER Direito lato sensu, nós temos o mestrado profissional e o doutorado, tanto em administração como em economia. Nós temos, na realidade, eu acho que é um prazer falar isso, nós temos, na realidade, também essa questão do direito. O direito nós acabamos de lançar, estamos com a primeira turma rodando, na graduação, com muito orgulho. Esse que está mencionado nesse diagrama aqui se refere mais ao LLM e os outros LLC e assim por diante. Uma coisa que é um motivo de muito orgulho da gente do INSPER, e convido a vocês, tiverem interesse, dar uma olhadinha, nos procurar, é esse programa de bolsas do INSPER. A gente costuma falar que se você passa nos exames e tudo mais e quer estudar no INSPER, você vai estudar no INSPER. Tá? Então, a gente dá um jeito e é impressionante, esse programa todo self-funded, com doações e alguma coisa dos nossos resultados operacionais. E nós hoje temos 276 bolsistas, em grande parte, praticamente a totalidade, em graduação, representando já um percentual que nos orgulha bastante de 12% da nossa comunidade de estudantes em graduação. Todas são bolsas integrais, inclusive com a parte de acomodação, alojamento. Então, bem interessante, esse programa já roda já há 16 anos, nós já temos 700 bolsas de estudos concedidas e já graduamos mais de 400 bolsistas. Então, é um motivo de muito orgulho da gente. Temos os cursos de curta duração. Nós temos aqui os cursos de educação executiva, principalmente, tanto customizados. Customizados são aqueles cursos que são customizados, como o nome diz, para uma determinada empresa ou organização, às vezes um grupo de organizações. Você tem aí o número de alunos de 2019, 2020, crescendo aí. E você tem também os cursos de educação executiva abertos. E aí nós temos aí a introdução do Live Learning, que é o nosso formato online síncrono, que foi um motivo também que a gente lançou isso. Nós tínhamos pensado antes e lançamos isso no final agora final de 2020, vamos botar 2020 que é mais fácil. Até por causa da pandemia também foi feito esse lançamento. E são cursos nos mais variados temas, e aqui tem algumas áreas de conhecimento, estratégia de negócios, finanças, operação logística, entrando em ESG, internacional, empreendedorismo, ou seja, é uma lista grande de temas que são desenvolvidos, e o nosso objetivo, obviamente, é ensino de qualidade, com muita interação, vou falar uma paginazinha, um slidezinho sobre isso, e inovação aos nossos clientes, parceiros, participantes dos cursos. Particularmente, nós estamos desenvolvendo essa série
de webinars, esse é o segundo, devemos ter mais dois, até para promover um curso que a gente está chamando, que não é um curso de curta duração, um curso de média duração, que a gente está lançando, e esses temas vão ser, obviamente, muito mais aprofundados durante esses cursos. É o curso que a gente chama de OPP, que é para donos de empresas ou acionistas de empresas, e o TMP, que é para o lado de top management, que é o pessoal de altos executivos nas organizações. São dois cursos bem interessantes, e quando a gente fala média duração, é porque ele ocorre em mais de um trimestre, ou seja, tem 4 módulos, sendo um deles, inclusive, executado nos Estados Unidos, numa parceria que a gente tem junto com Harvard. Então, bem legal. Se quiserem saber mais notícias, o site do INSPER tem não só essa lista de cursos, como também tem esses dois, o OPP e o TMP, que a gente está tendo a primeira turma agora. Uma coisa que é muito característica no INSPER é essa questão do aprendizado centrado no aluno, ou no participante do curso. O aluno é o protagonista. O professor atua muito mais como um facilitador nas discussões e na transmissão do conhecimento. Isso tanto na graduação, como na pós-graduação lato sensu, stricto sensu, como também na educação executiva. É quase que uma marca INSPER em termos de fazer isso. Isso se dá através de discussões de cases, discussões trazendo pessoas, como nós estamos trazendo aqui 2 altos executivos aqui, e assim por diante. Então, é bem interessante, bem dinâmico, e que, novamente, o aluno é o protagonista na atividade em salas. Só algumas fotografias também, aqui está o nosso campus, 2 prédios que estão aí, tá certo? Esse prédio mais da direita é o prédio novo, nossa biblioteca, uma biblioteca muito mais digital do que aquelas bibliotecas com grandes acervos físicos, uma sala de convivência, uma sala de aula nossa, modelo de anfiteatro, temos também salas horizontais, principalmente nessa questão de pandemia, tecnologia, por exemplo, câmeras que seguem os alunos, seguem o professor e permite que pessoas participem também remotamente. E também nesse lançamento de cursos online síncronos, a gente tem aí vários estúdios montados para alguns professores que queiram fazer esse curso do própria instalação do INSPER. E a gente agradece a presença de vocês. E eu só cometi um pequeno engano, que eu não me apresentei, um pequeno gafe, mas eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Luiz Vieira, estou no INSPER desde 1999, e hoje eu atuo como responsável pela trilha de estratégia e negócios, tanto na parte de educação executiva, como na parte dos programas lato sensu e stricto sensu, de pós-graduação. A minha principal carreira aqui foi muito na parte de consultoria, consultoria internacional, fui sócio da Booz Allen Hamilton durante mais de 25 anos, e também como executivo, fiquei 5 anos como presidente de uma joint venture entre a Bung e a Dupont. De forma rápida é isso, é um prazer estar aqui com vocês. E deixa eu te falar um pouquinho, gastar um pouquinho de tempinho aqui, só mostrar um pouco da motivação. E aí depois eu já passo para os nossos palestrantes e para o próprio professor Daniel Ibre também, que está aqui nos brindando nessa discussão, e que vai conduzir depois a discussão. Mas quando a gente pensou, e aí quando ele fala a gente pensou, Ibre foi um integrante desse pensamento, a gente deu um primeiro curso mais na linha de ESG na prática. ESG na prática, que é legal, foi muito bem, trouxemos convidados bastante legais para discutir, e a gente falou assim, putz, e agora o que a gente queria fazer? A gente queria fazer alguma coisa de transformação digital. Mas esse tema está bastante já debatido, discutido e tudo mais, e a gente falou assim, não, vamos fazer um pouco mais numa linha de transformação digital, mas associado com inovação nas empresas
e com o desafio que a gente vê em muitas empresas, o desafio de você ter que lidar de alguma forma, se relacionar de alguma forma com startups, e não tem um modelo pré-definido nesse sentido, que é mais interessante por isso. Cada empresa tem diferentes modelos. Então, a gente queria dar esse twist. Assim, a gente vai falar de transformação digital, aí tanto do Grupo Algar como do BTG, e vamos dar um twistzinho aí que eu já pedi, né, obviamente, para o Marcelo e para o Cláudio, para poder dar uma toquezinho nesse, como é que é se relacionar com essas startups. Então, essa que é a grande motivação, e é um tema que a gente vai debater bastante nos 2 cursos de média duração, toda a linha de ecossistemas, como é que se cria um ecossistema, plataformas, toda essa direção. Então, é isso que a gente queria discutir aqui com vocês. Conforme eu falei, nós temos aqui o professor Daniel Ibri aqui, que vai nos brindar aqui com a discussão, com perguntas, respostas. E nós temos 2 convidados ilustres, falar na ordem que eles vão, que eu vou pedir para fazerem uma primeira intervenção. Primeiro, Marcelo Flora. Marcelo Flora é sócio do BTG, ele vai se apresentar com muito mais qualificação. Pode dizer que é um amigo do INSPER e um amigo pessoal, e sempre aceita esses convites e sempre nos brinda com belíssimas discussões. E depois nós temos o Cláudio Sganzerla, também parceiraço, tá certo? E ele é do Grupo Algar e está na área aí de estratégia e novos negócios, também no nível de vice-presidência. Ou seja, nós temos 2 executivos extremamente capacitados, qualificados, chama o que quiser. E a ideia aqui é que a gente vai deixar cada um falar um pouquinho, e depois a gente vai abrir um espaço para debater com as pessoas que estão participando, tá? Então, com isso, Marcelo e Ibri, você agora comanda, inclusive, a discussão. Marcelo, se você puder nos brindar aí com os seus comentários, eu vou parar de projetar para todo mundo se enxergar melhor. Tá bom, beleza. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Luiz, Daniel, Cláudio, obrigado aí pelo convite do INSPER, sempre uma satisfação enorme poder contribuir aí com o INSPER. Para me apresentar, eu trabalho no banco há quase 22 anos, entrei lá em 2000, quando eu ainda era estagiário, fazia faculdade de engenharia lá no Rio de Janeiro, e comecei trabalhando no back-office. Isso é muito presente na nossa cultura, né? Muitos executivos aqui, muitos sócios do banco têm uma história parecida, começaram aqui como recém-formados ou ainda na faculdade, e enfim, fui desenvolvendo minha carreira aqui, inicialmente na área comercial. Fui head da distribuição de renda fixa do banco, fui head da distribuição de fundos dentro da nossa asset, né? E desde 2014 eu estou dedicado a um projeto que a gente convencionou chamar de BTG Pactual Digital, mas ele vai muito além disso, né? A gente hoje tem algumas marcas, né, relacionadas a essa iniciativa digital, né, que de alguma forma forçou a transformação digital do banco. Então esse tema proposto aqui, ele tem tudo a ver com o que eu venho fazendo, com o que a gente vem fazendo no banco de 2014 para cá. E também nos relacionando bastante com startups, né? Então, lá em 2014, a gente tinha um posicionamento, né, basicamente de investment bank tradicional, né, uma espécie de Goldman Sachs no Brasil. A gente sempre teve uma atuação muito focada naquele cliente que a gente chama, né, ultra high net worth indivíduo, aquele cliente com mais de 500 milhões de patrimônio, grandes famílias com grandes volumes investidos, né, investidores institucionais, internacionais, né, muitas vezes, empresas, né, a gente sempre foi muito ativo nos IPOs, nos M&As, né, nas operações de fusões e aquisições, lançamento de ações em bolsa, debêntures, enfim, essa era a atuação do banco como banco de investimento. E a partir de 2014, a gente entendeu aqui no banco que existia uma oportunidade muito grande para nós aqui
baseado na experiência americana, né? A gente estudou bastante o que aconteceu a partir da década de 70, 80 nos Estados Unidos, com o surgimento das plataformas de investimento online, Charles Schwab, Vanguard, Fidelity, enfim, uma série de outras. E a gente percebeu que ali, a partir de 2011, 2012, a gente começava a reunir uma série de condições, pré-condições importantes para que a gente tivesse esse financial deepening aqui no Brasil, um pouco atrasado em relação ao que aconteceu lá, mais de 40 anos, 50 anos talvez, e de alguma maneira esse financial deepening aconteceria aqui junto com outro fenômeno, que é o fenômeno da revolução digital, da transformação digital, né, como a gente tem o tema proposto aqui. No mercado americano, essas coisas aconteceram de maneira distinta, né? O financial deepening, como eu falei, começou ali no final dos anos 70, a internet chegou no final dos anos 90 e, de alguma maneira, acentuou o movimento de financial deepening nos Estados Unidos. Aqui no Brasil as coisas aconteceram de maneira diferente, né? Lá no final dos anos 90, a gente chegou a ter um boom de plataformas de investimento online aqui, InvestShop, Patagon, MaxBlue, né? Talvez alguns aqui lembrem dessas iniciativas. Comum a todas elas foi o fracasso naquele momento, não pela falta de competência das pessoas que estavam conduzindo, mas por conta do timing, né? A gente vivia um ambiente de taxa de juros muito alta, a tecnologia que se apresentava ainda não era suficientemente desenvolvida para vencer essas barreiras, e depois de alguns anos todas essas iniciativas foram encerradas, né? InvestShop, Patagon foi uma plataforma comprada pelo Santander na época, 98, 99, mais de 200 milhões de dólares, e não foi a lugar nenhum. O próprio MaxBlue tinha tudo para ser uma grande potência, era uma JV do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, com o Banco do Brasil, o maior banco do Brasil, quer dizer, era para ter sido algo muito bem sucedido também, mas infelizmente essas coisas não aconteceram como se imaginava lá atrás. A partir de 2011 e 2012, a gente começou a perceber que a gente vivia um ambiente propício a taxas de juros mais baixas, né? Ainda que a gente tenha vivido uma elevação de taxas de juros ali a partir de 2013, 2014, no governo Dilma, né? Que chegou a 14% de taxa de juros, mas a gente teve um primeiro ensaio, né? Foi a primeira vez que nós aqui, a sociedade brasileira, conviveu num ambiente de taxa de juros tão baixo. E isso acabou sendo um combustível importante para o desenvolvimento dessas plataformas. Diferentemente também do que aconteceu no final dos anos 90, naquela época você já tinha ali, vamos dizer assim, uma segunda pernada, né, dessa revolução digital, né, que começou lá com a internet no final dos anos 90, que foi o surgimento dos smartphones, né? O iPhone foi lançado ali em 2007, 2008, começaram a aparecer smartphones de outros fornecedores, e aí a popularização dos aplicativos, enfim. O que a gente percebeu a partir de 2011 e 2012 é que a gente poderia ter a combinação desses dois fenômenos, fazendo com que o financial deepening aqui no Brasil acontecesse de maneira muito mais acelerada. Então, o que a gente fez foi nos preparar para isso, né? Então, parece que eu estou falando de um ambiente muito distante, né? Mas 2014, né? Não tem 10 anos, mas é impressionante como as coisas mudaram muito rapidamente de lá para cá, né? A própria discussão nossa sobre ter ou não ter uma plataforma que levasse a marca BTG Pactual para o varejo, ela não foi uma unanimidade, né? Não foi uma discussão fácil aqui. A gente já tinha vivido, né, uma tentativa de levar a marca Pactual lá no final dos anos 90 para o varejo, na época que o Luiz César Fernandes era CEO do banco. Lá a ideia era um pouco diferente, era comprar o BCN, né? Para quem é um pouco mais velho aí vai lembrar, o BCN foi vendido era um banco de varejo, foi vendido para o Bradesco. A ideia naquela época era mais ou menos essa. Os sócios naquela ocasião não concordaram, né? Até o Paulo Guedes, o André Jacuzzi, que eram sócios fundadores do banco, acabaram no meio dessa discussão também, deixaram o banco, e a partir do final dos anos 90 o banco foi trilhar aquele caminho ali que eu mencionei no início, uma espécie de Goldman Sachs aqui no Brasil,
uma placa muito aspiracional, né, considerada uma marca premium no mercado brasileiro, e existia, portanto, uma dúvida, uma preocupação muito grande de, bom, a gente tem uma marca premium, todo mundo quer ter uma marca premium, é difícil você construir, a gente conseguiu construir, e agora vem aqui o Flora querer fazer com que essa marca vire uma marca de varejo, né? Então, foi feita muita discussão, mas no final acho que a gente conseguiu encontrar aqui alguns denominadores comuns que nos permitiram seguir em frente. Então, a partir de 2014, a gente aprovou essa iniciativa aqui no banco. Começamos pelo B2C, né, que é o desenvolvimento dessa plataforma voltada para o cliente final, né? Então, começamos a fazer investimentos em performance marketing. Primeiro, muita tecnologia, a gente investiu mais de R$1 bilhão em tecnologia, né? De fato, isso forçou a transformação digital do banco, né? Na atuação do banco como um banco de investimento, né, convencional, a gente tem dois diferenciais importantes, né, que são exatamente o oposto do que a gente precisa nessa nova realidade. Um é a capacidade de customizar soluções. Quando você está lidando com um grande investidor, uma família muito rica, uma empresa muito grande, a sua capacidade de customizar soluções, adaptar as suas soluções às necessidades desse cliente, é um skill que ele é um diferencial muito importante. O outro é a agilidade na implementação, né, dessas soluções, na tomada de decisão. Essas duas coisas fazem com que você tenha um arcabouço de sistemas e tal que seja muito, muito flexível, né? Então, a gente conseguia, e continua nesse segmento atuando dessa maneira, né? A gente consegue ser o banco que aceita as ordens o mais tarde possível, que responde mais rápido, né? Isso tudo exige de nós um nível de flexibilidade em sistemas que é muito difícil de você encontrar nas grandes instituições de varejo. O horário é aquele, começou a boletar às 2h59, o horário era 3, meu amigo, ficou para D+1, não vai perder o CDI, não tem conversa, não tem nem para quem reclamar, né? Essa é a realidade do varejo, né? No nosso mundo, o negócio é diferente, o cliente está ali com R$1 bilhão, se você falar para ele que ele vai perder um dia de CDI, ele vai fazer em outro banco. Então, a gente começou a ter que reconstruir uma série de sistemas dentro do banco, tendo isso como norte estratégico, né? A partir de agora, a gente vai entrar num ambiente onde é importante que você crie processos, os processos e os sistemas têm que ser robustos, têm que aguentar alta escala, né? Isso é outra coisa que a gente não precisava. O banco, quando a gente começou esse negócio aqui, somando todos os clientes aqui no Brasil, na América Latina, era 10 mil clientes, só que 10 mil clientes bilionários. Então, hoje a gente, em 6 meses de operação aqui com o BTG Pactual Digital, lá ainda em 2015, 2016, a gente já tinha muito mais clientes do que o resto do banco inteiro, só que menos de 1% do total de ativos, né? Então, a gente teve uma quebra de paradigma muito, muito importante aqui, você mudar a cultura de uma instituição que vem sendo bem sucedida num determinado posicionamento, nem sempre é tão fácil, né? Aqui também não foi tão fácil, mas a gente acha que ainda tinha um tamanho de instituição, mais ou menos 3 mil pessoas, e obviamente não tínhamos uma atuação, né, no varejo físico, né, o que acaba também muitas vezes fazendo com que grandes bancos de varejo não consigam fazer essa transformação digital, talvez da maneira como a gente conseguiu. Enfim, por uma razão ou por outra, fomos bem-sucedidos nisso, temos sido bem-sucedidos nisso, então a gente começou em 2014, a gente aprovou essa iniciativa aqui no Comitê Executivo do Banco, a gente tem um ambiente que é super aberto à inovação aqui, ao empreendedorismo, isso permitiu que a gente pudesse levar essa discussão adiante aqui. A partir de 2015, então, a gente começou a implementar esse projeto, como eu falei, focando primeiro no B2C. A partir de 2017, a gente começou a fazer algumas aquisições, a gente fez 11 aquisições de 2017 para cá, algumas, né, já fazendo um link com outro tópico importante nosso aqui, que é a relação com as startups, algumas startups, né? Então eu destacaria pelo menos uma em específico no nosso negócio aqui,
que eu estou responsável no banco, que é o digital, que é a Kinvo, que é o maior, é um app de consolidação de portfólios, né, de consolidação de carteiras para aquele cliente que tem conta em vários bancos, investimentos em várias instituições diferentes. Então, o Kinvo era o maior agregador de portfólios do Brasil. Ele foi lançado em 2017. A gente finalizou essa aquisição esse ano. Essa aquisição já foi aprovada pelo CAD, pelo Banco Central, e a gente agora está trabalhando numa integração. A empresa é tocada, o time é 100% baseado em Salvador, uma coisa que também não é muito comum, né? A gente tem aqui, normalmente, tecnologia aqui no eixo Rio-São Paulo. Acho que a pandemia também está nos ensinando que é possível você fazer desenvolvimento de tecnologia de maneira remota. Hoje a gente está com mais ou menos 15% dos funcionários aqui no escritório e quase que a totalidade dos funcionários de tecnologia, esses são os que estão trabalhando melhor de casa. Então, no que diz respeito com a aquisição da Kinvo, o contexto no qual se inseriu a aquisição é o contexto do Open Bank, que não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas sob a nossa ótica estratégica, seria importante que a gente tivesse uma startup que já tivesse uma marca, que já tivesse cliente, que pudesse nos acelerar. A gente poderia, durante muito tempo, a gente discutiu sobre a possibilidade de desenvolver isso internamente ou comprar alguém, e a gente acabou tomando a decisão de fazer a compra, basicamente por uma questão de time to market, e também, cada vez mais, né, o nosso backlog de tecnologia ele vai aumentando, né? Cada funcionalidade que você coloca no ar, você precisa de ter alguém para dar manutenção, para evoluir aquela funcionalidade ao longo do tempo. Então, hoje, a gente já tem mais de 4.000 funcionários no banco, sendo quase 2.000, mais de 1.900 funcionários são de tecnologia. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais gente de tecnologia do que nas outras áreas do banco. Então, a capacidade de desenvolvimento em tecnologia é algo que tem sido caro para nós. E de maneira que isso pesou bastante na nossa decisão para a aquisição do Kinvo. A gente tem a visão de manter a equipe lá em Salvador, a empresa apartada, e acho que a gente já começa a sentir alguns efeitos positivos dessa estratégia, né? Se a gente tivesse trazido todo mundo para São Paulo, provavelmente já teríamos perdido algumas pessoas, porque está todo mundo querendo contratar gente de tecnologia, é um recurso escasso hoje, e lá em Salvador não tem tanta gente assim querendo contratar. Eles já ampliaram o time, eles tinham mais ou menos 30 pessoas, hoje já estão com 60 pessoas, e não tem nenhum grande contratante de tecnologia, né, lá em Salvador, como você encontra aqui em São Paulo, uma série de outros bancos, empresas e tal. Então, eu acho que para finalizar aqui, né, e cumprir aí os 15 minutos, é mais ou menos esse o pano de fundo, né, falando um pouco da minha história, o que eu faço no banco, que a gente tem feito aqui relacionado à transformação digital, relacionamento com startups. A gente tem uma outra iniciativa que a gente batizou de Boost Lab, mas aí eu deixo eventualmente para as perguntas aí do Daniel para a gente comentar mais tarde. Mas obrigado mais uma vez aí pelo convite, passar a palavra aqui para o Cláudio. Excelente, Marcelo, super obrigado. Belíssimo overview. Cláudio, a palavra é sua, e depois já tenho várias perguntas aqui, vou me segurar. Tá legal. Bom, boa noite a todos. Primeiro um disclaimer, vocês estão vendo que eu estou dentro do carro, mas eu não estou dirigindo, então estamos todos aqui compliant com a legislação. Na verdade, nesse momento eu estou nos Estados Unidos, já explico um pouco o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão vendo que tá claro lá fora, eu estou 2 horas atrás, e aqui foi o local que eu consegui melhor aqui para a gente poder falar, parar um pouco aqui, pegar uma conexão e a gente conseguir falar. Mas, bom, primeiro, obrigado aí, Daniel, professor Daniel, do Luiz, Francisco, etc., pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco a experiência. Como foi falado, né, no início, não tem certo e errado, né, nessa questão de relação com startups. Acho que tem muito de aprendizado, cada instituição, cada empresa tem o seu contexto, né, o seu momento, a sua estratégia. Eu posso falar um pouco aqui do Grupo Algar. Então, primeiro sobre mim, né, eu antes de entrar no Grupo Algar, em 2016, eu praticamente a vida toda profissional em consultoria, mais de 15, 16 anos, principalmente na Accenture Strategy, e entrando no Grupo Algar em 2016, assumindo a função
da vice-presidência de vice-presidência de estratégia e inovação e novos negócios, né? Então, o mandato que foi me dado lá atrás, quando eu entrei no grupo, foi de, além das funções, obviamente, relacionadas a planejamento estratégico, M&A, etc., foi de posicionar o Grupo Algar no ecossistema de inovação, na relação com as startups, que modelos utilizar, venture capital, corporate venture capital, aceleração, etc. Coisas que, vamos voltar atrás aí, alguns poucos anos, mas nesse mundo aí parece muito tempo, né? Não havia uma clareza muito grande de como seguir adiante. De forma que, então, o meu papel foi de iniciar essas discussões aí a nível de conselho de administração, os acionistas, as empresas, né? E acho que é importante até para dar como pano de fundo aqui, né? Vocês todos conhecem o Grupo Algar, mas é um grupo, é uma holding, né, de controle familiar, né, capital nacional, capital brasileiro, aí caminhando aí para quase 100 anos de história, um grupo bastante diversificado, né, atuando em diversos setores, telecomunicações, tecnologia, agronegócios, turismo, entretenimento, enfim, infraestrutura, né. Acho que talvez a empresa mais conhecida seja a Algar Telecom, é a maior empresa do grupo, mas o grupo também tem outras investidas, tem controle sobre outras operações também, né? E como vocês podem imaginar, um grupo com esse nível de diversificação em setores bastante expostos, né, à ruptura digital, né, expostos a novos concorrentes, né, principalmente as startups, né, as coisas novas surgindo, isso sempre foi uma preocupação muito grande do grupo em poder estar no forefront do desenvolvimento de novas tecnologias, acompanhar rapidamente as coisas que surgem, né? E isso, historicamente, né, antes da minha entrada, sempre foi feito muito olhando para dentro de casa, né? Um pouco que o Marcelo colocou, quer dizer, tentando desenvolver internamente as competências, as tecnologias, processos, produtos, etc., para fazer frente ao desenvolvimento. Coisa que hoje em dia já não cabe mais, né? Quer dizer, obviamente que você tem que desenvolver internamente, tem que ter as competências, mas usar só esse artifício não é suficiente. Daí a necessidade de entender como se relacionar com as startups, como se aproximar, né? Que modelo utilizar, etc. Então foi esse o desafio inicial, né? Que me foi colocado, e a partir de então a gente foi atrás de várias alternativas, vários modelos e várias possibilidades. Para fazer uma longa história curta, depois a gente pode falar mais durante as perguntas, mas optamos por um modelo híbrido, né? Um modelo híbrido que significa se aproximar das startups pela via direta e pela via indireta, né? Então, o que significa isso? Então, pela via direta, que é criar uma área interna de corporate venture capital, que a gente criou, né? Então, a Algar Ventures foi a entidade criada dentro da holding, né, do Grupo Algar, para poder criar o seu próprio deal flow, né, participar dos principais eventos, ter acesso às startups, procurar obter participação direta, fazer investimentos diretamente nas startups, né? E a via indireta, né, através de fundos de venture capital, né? Então, a gente, em certo momento, tentamos optar por um caminho ou por outro, mas optamos seguir por ambos os caminhos, né? A gente acreditou à época que, dado o ineditismo desse tipo de ação, né, dentro do grupo, ou seja, a primeira vez que iria, você imagina, a primeira vez que seria adquirir um percentual minoritário em uma empresa, né? Vamos lembrar, como eu disse, um grupo de controle familiar acostumado a controlar e operar os seus próprios negócios, quando vai se relacionar com startups, né, e vai adquirir uma participação societária, você tipicamente vai adquirir aí 10, 15, 20% no máximo, né? Vai compartilhar toda a governança e muitas vezes você vai ser coadjuvante desse processo de decisão, justamente para não matar o espírito inovador, empreendedor da startup, para deixar que as potencialidades, enfim, possam ser desenvolvidas, fundadores, etc. Então, uma série de quebras de paradigma, né, tiveram que acontecer aí dentro do grupo, né, do ponto de vista de governança, para que a gente pudesse dar esse passo. Então, as duas vias, tanto a via direta, criando a entidade de corporate venture capital, quanto a via indireta, né, através de investimento em fundos de venture capital, foi uma estratégia que a gente adotou
lá atrás para poder seguir adiante. E a partir daí, então, uma série de desafios que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? Então, vocês imaginam uma iniciativa como essa sendo drivada pela holding, né, que controla as empresas. Primeiro ponto, como é que você faz com que as empresas do portfólio, né, tradicional do grupo, como é que elas engajam com as startups que eventualmente a gente vai, né, selecionou, vai selecionar, etc. Né? Então, como é que você tem essa relação entre as operações tradicionais e as coisas novas que estão surgindo? Esse é o primeiro desafio que foi colocado. Outro tipo de desafio, né, como eu disse, investimento em venture capital, né, investimento em startup, outros que podem ajudar a confirmar o conceito, mas, na verdade, é um capital de risco, né? A tradução de venture capital é capital de risco. Então, você tem que estar disposto a correr o risco e, eventualmente, até perder esses investimentos, né? Como é que você explica isso para um grupo de controle tradicional, né, familiar, como eu disse, de décadas, né? Que tipo de apetite que o acionista, né, que a holding, né, que os controladores têm para fazer esse tipo de investimento. Então, tem toda uma discussão aí de qual é o tipo de retorno esperado. É o retorno financeiro, é uma mistura de retorno financeiro com retorno estratégico, né? E aí a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente fala de retorno estratégico, né, é um conceito muito vago, né? Isso cabe qualquer coisa, cabe dentro de uma discussão de retorno estratégico, né? Então, a gente tem que definir muito bem, né, o que é o retorno estratégico. O retorno estratégico é poder aproximar as nossas empresas tradicionais de empresas embrionárias, startups que estão desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, novas soluções, e como é que a gente consegue se beneficiar sem correr o risco de matar a startup, né? Sem correr o risco de trazer tão perto, tão para dentro de casa, de forma que a startup acaba sendo sufocada pela operação, né? E pela inércia que uma operação grande tem, seja de telecom, seja no agronegócio, em turismo, entretenimento, etc. Então, como é que você dosa isso, né? Acho que esse é um outro ponto bastante importante, é um outro desafio muito grande que a gente fez. Então, basicamente, o que a gente caminhou aí nesses últimos anos foi trilhar esses dois caminhos, o caminho direto, o caminho indireto, né? Olhando para trás, olhando em retrospectiva, o que eu posso adiantar, e informações públicas, né? A gente tem preferido cada vez mais o caminho indireto, né? Ou seja, atrás de fundos de venture capital, né? Ao invés de um esforço interno de corporate venture capital propriamente dito, ou seja, ao invés do nosso pessoal, da nossa entidade interna, ir atrás de encontrar essas startups, fazer o screening, fazer todo o processo de due diligence, discutir investimentos, percentuais e depois acompanhar isso, né? É uma atividade que demanda muita energia, demanda uma competência que precisa ser desenvolvida, precisa ser desenvolvida ou adquirida, né? E o tipo de retorno que a gente tem com esses pequenos investimentos que a gente acaba fazendo em algumas startups, ele não necessariamente está adequado à estratégia inicial. Então, a gente tem optado e tem olhado cada vez mais a busca por fundos de venture capital, onde a gente possa sentar como um investidor, como um cotista dos fundos, e, a partir daí, via comitês de investimento, via discussões com as próprias startups que são investidas, a gente poder trazer elas mais para perto e a gente poder ter, então, não só o benefício do retorno financeiro, né, que deve vir com o fundo, mas o retorno estratégico dessa aproximação com as startups. Então, lá atrás a gente abriu, a gente, né, bifurcou e trilhamos os dois caminhos. Hoje a gente está caminhando muito mais para uma direção de investimento indireto, né, através de fundos, até para ganhar escala, para poder diluir riscos, etc. Então, isso é um pouco aí da nossa história, dos nossos desafios. São vários, né, along the way aí. Então, principalmente o pessoal da audiência aí que tem experiência em instituições, empresas, né, que tem um capital fechado, controle familiar, etc., uma governança, uma visão mais tradicional, né, dos investimentos e de inovação, não pode menosprezar a dificuldade que é poder trazer esses conceitos novos, né? Vai correr risco,
né? Venture Capital é capital de risco, vai ter que discutir governança, né? Você vai fazer investimento, não vai mandar, a menos que adquira o controle, obviamente, mas quando você faz investimento em startups nesse início, você normalmente não faz a aquisição de controle, né? São participações minoritárias que acontecem. Então, isso é um pouco daqui da nossa história, tentar fazer um pouco mais curta essa introdução aqui, só para lançar o contexto do Grupo Algar, alguns dos desafios aí que eu dei uma pincelada aí pela frente, e hoje, então, só voltando um pouco à minha função, né, hoje eu estou muito mais focado nos conselhos de administração das empresas investidas do grupo. Então, a partir de julho, eu me afastei da função executiva de tocar a parte de venture capital, né? Até porque a gente está optando por essa estratégia mais de investimento indireto, e estou focando, então, na participação do conselho de administração das empresas que são investidas pelo grupo, tanto as startups quanto as demais empresas tradicionais do grupo. Então, acho que eu vou ser um pouco mais curto aqui, se você me permite, Ibri, para a gente poder abrir para perguntas e poder tirar outras dúvidas. Perfeito, Cláudio, perfeito. Muito bom overview também, obrigado. Acho muito interessante, né? Vocês dois trazem realidades iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você traz uma realidade de um banco, né, que passou por uma transformação digital, que está se abrindo a contas de varejo, quer dizer, uma transformação completa da estratégia do foco. Do outro lado, você vai para o Algar, que tem várias empresas em vários segmentos, ainda com controle familiar, também passando por uma mudança cultural, né? Como é que a gente se posiciona nesse ecossistema que acaba se movendo tão rápido aí de inovação, que a gente não pode ficar de fora. Então, acho que as experiências, elas são curiosas, porque elas são muito diferentes por um lado, mas muito parecidas por outro, né? Nas mudanças culturais aí que os negócios passaram, né? Acho que esse é um ponto interessante. Como o Cláudio falou, não tem modelo certo nem modelo errado, né? Essa é uma questão de como que a empresa se adapta a essa nova realidade. Eu vou disparar aqui uma primeira pergunta e depois vou pedir para a nossa plateia aqui que quiser, fica à vontade para fazer pergunta aqui, ou talvez escrever no chat para ficar mais fácil. Mas eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, talvez começar aqui pelo Marcelo. Marcelo, na trajetória, assim, o BTG fez muita coisa, né? Você acho que numerou talvez algumas delas, talvez a maioria delas, mas ainda tem muita coisa que você poderia contar para a gente. O próprio Boost Lab é um exemplo que, pelo menos eu considero super bem sucedido, que agora está virando um CVC, não era para ser, agora está virando, né? Muita coisa que foi sendo feita, aprendida e transformada ao longo do tempo. Então a pergunta é, qual você diria que é o maior aprendizado que você teve nessa trajetória, olhando muito para essa parte do relacionamento com as startups e da transformação digital? E talvez qual foi assim, o maior caso de sucesso? Vou dar uma coisa que não deu muito certo e foi um aprendizado muito grande, e qual foi uma coisa que deu muito certo? Vou dar 2 exemplos, acho que seria muito legal, e depois, mesma coisa, Cláudio, para a realidade da Algar. Não, legal. De fato, o banco faz muita coisa, tem feito muita coisa, e o que eu falei aqui é uma pequena parcela daquilo que eu tenho uma contribuição direta aqui, né, no Boost Lab. Eu faço parte do board, sou mentor também lá do Boost Lab. O Boost Lab é um programa, para quem não conhece, é um programa que a gente criou, uma forma de acelerar startups, né? A gente procura selecionar, a gente já está no 7º batch, né? 2 vezes por ano a gente tem um programa aqui e a gente seleciona startups. A gente, desde o início, definiu ali um universo entre 5 e 10 startups, não podia ser uma coisa que pouco demais, que não fizesse diferença, e nem muito startup que fosse dragar toda a energia do banco para uma coisa que também seria descaracterizada. Então, lá na prática, a gente nunca ficou no 5, sempre ficou muito mais próximo do 10, né? E uma série de benefícios positivos, né, para a nossa atuação foram colhidos a partir dessa iniciativa. Primeiro, eu acho que o grande aprendizado é que nesse mundo de muito forte inovação, nesse ambiente muito forte de inovação que a gente está vivendo, fica todo mundo em busca da bala de prata, né? Qual que é a solução mágica aqui que eu vou tirar? Não, então corporate venture, direto, indireto, e infelizmente vou frustrar todo mundo. O grande aprendizado é que não tem uma forma de você fazer, né? De alguma forma o Cláudio colocou isso, né, de uma outra maneira,
mas eu acho que assim, você tem que, é um exercício constante, você tem que tentar de várias maneiras, né? O Boost Lab é uma forma de fazer, né? Da gente tentar se aproximar desse ambiente de inovação. Acho que a gente tem conseguido ser bastante reconhecido por isso. Já passaram quase 70 empresas, né? A gente já investiu em algumas delas, né? Não há nenhum compromisso, né, de investimento do banco nessas empresas que são selecionadas, né? Agora a gente, obviamente, cria um programa, tem sócios do banco que ficam ali em contato com essa empresa durante esses 3 meses, tentando entender as dores dessas empresas. Daí surgem relacionamentos que são bastante proveitosos para os dois lados, para o banco, né, para os nossos clientes, muitas vezes. Às vezes não é nada importante para o banco, mas às vezes a gente tem um cliente que a gente tem uma proximidade grande, tem uma solução que faz muito sentido, a gente liga as pontas aqui, mas, enfim, acho que esse é o resumo assim, do que a gente tem feito, né? A própria criação do Boost Lab, o Boost Lab nasceu meio que naturalmente, né? Na medida em que a gente começou aqui, lá em 2014, a fazer um movimento no digital, né? No que acabou virando o BTG Pactual Digital, eu comecei a ser muito procurado por startups que tinham soluções muitas vezes relacionadas ao nosso negócio, mas na maior parte das vezes, inclusive, não tinham nada a ver com o meu negócio especificamente, né, com os meus desafios ali, mas eram coisas que podiam ser legais para outras áreas do banco, né, ou para os nossos clientes. Mas, enfim, eu tinha ali um mandato muito claro e eu tinha que viver e morrer por ele. Eu não podia perder também o meu tempo para ficar aqui, um monte de conversa bacana, né, esse ambiente de inovação. Se você deixar, você fica o dia inteiro recebendo startup aqui, todas conversas maravilhosas, mas no final do dia tem que estar focado no que você tem para fazer. E a mesma coisa começou a acontecer na área de IT do banco, na área de private equity do banco, startups buscando investimento. A gente tinha um programa com a Fundação Estudar, que tinha uma parte né, tinha um investimento razoável que era feito todo ano lá na Fundação Estudar, que também já ia muito bem, obrigado, lá pelo investimento lá da turma da 3G. Então a gente se reuniu e falou, bom, será que não está na hora da gente pegar esse investimento que está sendo direcionado pelo RH para a Fundação Estudar e organizar todas essas nossas demandas, direcionar para um lugar onde vai ter alguém, e o Fred Pompeu, um sócio nosso, está responsável por isso, está lá à frente dessa iniciativa hoje, cuidando desse relacionamento com todas as startups. Então foi isso que a gente fez, mas isso não paralisou as diversas áreas do banco, continuaram se relacionando, né? Para falar de alguns, assim, a gente fez algumas parcerias muito bem sucedidas, né? A gente fez um investimento na Stone, a gente ainda tem um investimento na PagSeguro via Wall, a gente fez um investimento na Wall, na Stone a gente chegou a ter 12%, já não temos mais nenhum investimento lá. A Credipago foi um último investimento muito bem sucedido, a gente tinha 49%, foi vendido para a Loft, e dessa operação, inclusive, tem uma parceria muito interessante para ser feita com a Loft. Na linha das parcerias, né, mas que também está relacionado ao Boost Lab, a gente tem uma parceria com a Mosaico, tem uma parceria com a Privalia, e na frente, na parte dos investimentos feitos pelo Boost Lab, você tem a Agronal, Resale, enfim, estou citando aqui, né, se deixar eu vou ficar aqui falando, né, tudo que o banco fez, tem muitos casos vai faltar tempo. Mas, enfim, para dar uma visão geral do que a gente tem feito e de que maneira, né, realmente não tem uma única forma de fazer. Eu acho que a ideia aqui é você tentar, de várias maneiras, se aproximar desse ambiente de inovação, desse ecossistema que se criou, felizmente, aqui no Brasil. A gente fica muito feliz de ver a quantidade eu me lembro lá em 2014, era meia dúzia de startups. Um belo dia eu falei, vou visitar todas as startups aqui. Eu fui lá, visitei o Guia Bolso, visitei o Davi Vélez no Nubank, mandei uma mensagem no LinkedIn, ele me respondeu na mesma hora, no dia seguinte ele estava aqui no banco, depois eu fui lá. Hoje em dia a coisa está mais difícil, né? Ele não está tão acessível assim. Mas, enfim, era meia dúzia de startups, eram 5, 10 fintechs, não tinha muito mais do que isso, né? E hoje, se eu quiser fazer a mesma coisa, cara, não tem condição, né? A cada batch do Boost Lab aqui, a gente bate recorde de número de startups que se
que se inscrevem no programa, né? No último foram mais de 200 inscritos, 240, 250 startups inscritas para a gente selecionar entre 5 e 10. Então, é muito bacana ver esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de startups, de fintechs que se criou aqui no Brasil, e acho que a gente conseguiu se aproximar desse ambiente através do Bolsa Lab e da dedicação de várias áreas do banco de estarem próximas dessas empresas todas. Não, muito legal, Marcelo, você tem toda a razão e realmente dá orgulho. Eu lembro, quando eu comecei meu primeiro VC em 2011, acho que VC devia caber numa mão, né? Você fazia evento, tinham 5 neguinhos lá tomando café. Então, muito legal ver esse amadurecimento do ecossistema, tantos fundos novos, tantos empreendedores, realmente é muito bacana. Clau, se você puder, eu vou repetir a mesma pergunta e depois vou abrir para uma pergunta do público que está aqui no chat, antes da gente estourar demais o nosso tempo aqui, que eu sei que vai, pelo visto, estourar um pouquinho, mas fala um pouquinho do seu principal aprendizado, né, a principal coisa que deu certo ou não deu certo nessa trajetória. Você concorda com a bala de prata? Seria esse o seu também? Você tem algum outro para compartilhar? Não, concordo totalmente, né? Deixa eu dar 2 casos aqui, rapidinho, que são diametralmente opostos e acho que ilustra bem o ponto, né? Um caso de um investimento que a gente começou certo, né? Começamos a fazer tudo certinho, tudo que, né, o textbook manda, e acabou errado. E um que a gente começou tudo errado e acabou certo. Quer dizer, acho que prova bem isso que foi falado. Então, assim, sem citar nomes, mas a gente começou certo. Vou falar, no caso, começou certo, a gente selecionou uma startup para fazer investimento, fizemos um investimento, uma startup que tinha uma solução muito interessante para uma linha de negócio de uma das nossas empresas. Então, um negócio totalmente disruptivo, plataforma remota de atendimento, né? A gente tem muita operação de call center, então, um negócio que ia transformar totalmente, etc. Fizemos um investimento minoritário, como manda, deixamos tudo ok, só que o que aconteceu? A startup acabou dependendo tanto, né, do Grupo Algar, que acabou virando um departamento, né? Acho que essa é a última coisa que você quer, isso. Você quer que, quando você faz investimento em startup, você quer que ela cresça, né, exponencialmente, como se fala no jargão, né? E a proximidade com a nossa operação e a dependência que foi sendo criada, né, comercialmente, operacionalmente, da nossa empresa, foi tão grande que acabou virando um departamento, o negócio acabou não dando certo e tal, enfim. Então começou certo e terminou errado. Aqui começou errado e terminou certo. Começou errado porque a gente fez o investimento, um dos primeiros que a gente fez, adquirimos 70% da empresa, né? Deixamos o fundador ali com quase nada, né? E por anos, a empresa andou de lado, né? A gente não conseguia dar atração, enfim, uma série de motivos. De novo, não vou fazer uma longa história curta. Acabou que encontramos outros investidores para essa empresa. Então, fizemos uma saída parcial estratégica. A gente continua investidor, mas agora com 10% do capital da empresa. E os outros investidores que entraram no capital junto com o fundador, né, mantendo o fundador, aí mudou todo o cap table, né, pivotaram a empresa, como se diz também. E hoje a gente está muito mais feliz com 10% de um negócio que está indo muito melhor do que quando a gente tinha 70%. Então, são 2 casos aí que acho que ilustra bem que não tem a bala de prata. E só para fechar aqui, algumas experiências que quem começou lá atrás, né, 2015, 16, né, Marcelo até muito antes, e você mais antes ainda, né, mas a gente acabou tendo a oportunidade de investir em várias coisas que a gente não investiu e que depois, né, bombaram. Então, tem várias aí, né, Livap, Zissu, Oble, Sensidia, enfim, então a lista é grande que passaram na nossa mão, mas enfim, não dá para chorar o leite derramado. São aprendizados que a gente tenta, né, introduzir hoje no nosso processo decisório, na forma como a gente vê o negócio, mas são coisas que acontecem, né, e que a gente sabe que não tem como prever. Por isso, investimento de risco, relação de risco, você tem que ter um portfólio diversificado desses investimentos e tem que ter uma estrutura interna que saiba se relacionar, né, de forma saudável, né, nem tão muito perto para não matar a startup, mas também não pode deixar o negócio totalmente solto, porque não faz sentido nenhum estratégico numa grande corporação, né? Acho que são esses aí os principais casos aí que acho que ilustram bem os pontos que foram falados antes. Legal, Cláudio, muito legal, obrigado, bons exemplos. Eu vou finalizar aqui, pessoal, antes que a gente estoure demais o nosso tempo,
Uma convicção que eu tenho, além da bala de prata, é que a gente tem que fazer esse webinar mais longo, né? Porque tem muita coisa legal aqui para conversar. Mas eu vou finalizar com uma pergunta aqui da Juliana, que ela perguntou o que preocupa vocês quando vocês pensam no futuro das empresas que estão em termos de inovação, né? Qual que é a preocupação, olhando para a inovação, olhando para o BTG, olhando para Algar? Marcelo, quer começar? Olha, puxa, eu te confesso que a gente tem sido tão beneficiado por esses dois fenômenos aí, a revolução digital e o financial deepening, né? A gente está pegando aqui um vento a favor que a gente jamais pegou na história do banco, né? O banco tem 40 anos e a gente nunca viveu esse ambiente de juros tão baixos, né? E de revolução digital, mudança que força a mudança do hábito de consumo das pessoas, né? As pessoas não querem mais ir às agências bancárias, né? Então, é interessante, a gente está num ambiente, a gente está vivendo um momento que a gente fica aqui muito animados aqui, porque aquela dinâmica de banco no Brasil mudou, né? Nos últimos 50 anos, na maior parte desse período, para você saber quem eram os maiores bancos do Brasil, bastava você listar quem tinham as maiores redes de agências, né? A rede de agência ela era parte fundamental da estrutura, né, do canal de distribuição desses bancos, né? E isso explica por que o sistema financeiro ele é todo muito concentrado em torno de 5 grandes instituições, que tem as seguradoras, né? Tudo ali, empresas de consórcio, tudo que você vai vender mais ou menos relacionado, né, a finanças, né, seguro e tal, os bancos tinham um market share gigantesco, né? Então, as agências elas representavam uma barreira de entrada, né, para instituições como nós, né? De novo, lá atrás o Luiz César Fernandes queria comprar o BCN para tentar rivalizar com os grandes bancos. Ainda bem que ele não fez isso, porque se ele tivesse feito, provavelmente a história teria sido triste, né? O HSBC tentou, o Citibank tentou durante mais de 100 anos e desistiu. Então, os grandes bancos no Brasil, eles sempre foram muito bem posicionados e têm mérito por terem conseguido, né, crescer e se estabelecer, apesar de todas as dificuldades pelas quais o Brasil passou aqui, né? Não vamos esquecer do histórico de taxa de juros altíssimo, da inflação galopante que a gente viveu durante décadas aqui no Brasil. Então, os grandes bancos no Brasil são muito eficientes, têm todo o mérito por estarem aí, né? E vários estrangeiros tentaram e acabaram desistindo. Então, é curioso viver num ambiente onde aquela vantagem competitiva, né, que era representada pela rede de agências numerosa, ela, em muito pouco tempo, até 2015, você ainda tinha número de agências crescente no Brasil. De 2015 para cá é que você começou a ter esse número de agências decrescente. Então, em muito pouco tempo, estamos falando aí de 5, 6 anos, os bancos, as agências bancárias de barreira de entrada e vantagem competitiva viraram desvantagem competitiva, porque você manter uma rede de agências com 5.000 agências exige uma estrutura de custo muito pesada de você carregar. E isso faz com que você tenha que praticar, oferecer produtos e serviços com preços mais altos, né? Então, o ambiente que a gente está vivendo aqui é fantástico, porque a gente está tendo a oportunidade de construir a nossa rede de distribuição, né, que sempre foi muito cara, né, a gente tinha que pagar muito caro junto aos grandes bancos. Agora a gente está conseguindo construir esse negócio de maneira 100% online, sem precisar ter uma rede de agências, né, e isso está funcionando muito bem. Então, a gente está o tempo inteiro aqui tentando entender quais são os desafios, mas assim, até onde a vista está alcançando para o nosso modelo de negócio hoje, que é um negócio meio Uber, né? Até a gente expandiu a atuação não só do B2C para o B2B também, né? Então hoje eu tenho o intermediário financeiro que eu ofereço toda a plataforma, esse 1 bilhão de reais que eu investi na plataforma de investimento hoje, eu ofereço isso para um parceiro meu que tem um escritório lá em Belém, e ele traz os clientes dele para serem atendidos na plataforma. Então, ele faz o client facing com o cliente, traz o cliente para ser atendido na plataforma, a gente divide as receitas e está tudo certo. E isso nos permite oferecer produtos e serviços com qualidade e num custo que a gente nem gosta de dizer que é barato, mas na prática é muito mais barato do que os grandes bancos de varejo praticam. Então, assim,
Estamos muito animados aqui de viver esse ambiente, estamos atentos o tempo inteiro aqui, pô, será que tem aqui, tem a teoria da conspiração, pô, será que vai ter uma reviravolta aqui, vamos, pô, mas por enquanto, até onde a vista alcança, a gente não se vê realmente como um incumbente, a gente é um incomer nesse mercado, de alguma maneira os investidores, né, têm reforçado essa visão, né, a ação do banco que tradeava lá final de 2018, né, outubro de 2018, por volta de R$17, R$18, chegou a R$125. A gente fez até um split de 1 para 4, né, a ação hoje está por volta de 30 e poucos reais. Enfim, então o banco valendo mais de 120 bilhões de reais, fizemos 4 follow-ons aqui, captações primárias, né, aumentando o patrimônio do banco de 25 bi para mais de 35 bi. Então, assim, é um alinhamento perfeito dos astros que está beneficiando o nosso modelo de negócio, entendeu? Então, é um pouco isso. Não estamos conseguindo enxergar, felizmente, até bater aqui na madeira, não estamos conseguindo enxergar nenhum risco vindo. Legal, muito legal. Clau, só ponto... fazer um comentário ligeirinho. Lógico, Luiz. O Marcelo comentou uma coisa que depois o Cláudio pode até comentar, mas eu acho que é importantíssimo. A gente não se considera incumbente. Eu acho que esse é um truque importante para essa questão de inovação. Tá? Não se considerar sendo um incumbente nesse setor, ainda mais diante de uma transformação tamanha que está passando. Achei bem legal esse comentário. Perfeito. Cláudio, o que te preocupa no futuro aí? Inovação, Algar. Me preocupa, acho que assim, um pouco em linha com o que o Marcelo colocou, mas talvez numa perspectiva diferente aqui, mais perto do grupo. O que nos preocupa é a acomodação, né? O risco da gente se acomodar, né, num sucesso relativo que o grupo tem tido, né, nos principais negócios, e isso ofuscar a visão sobre as coisas que podem surgir, né? O tal do decoupling aí da cadeia de valor, né? Do cliente, em qualquer que seja o segmento, né? Mas que possa surgir novas soluções, novas tecnologias, empresas pequenas que estão totalmente fora do radar, que amanhã ou depois vão transformar totalmente o setor, ou parcialmente, né? E a gente não poder acompanhar, porque eventualmente tá com a visão aí ofuscada, né, por um eventual sucesso de curto prazo, né, olhando o EBITDA do próximo quarter, né, se você ficar muito travado nisso, você corre o risco de perder, não só perder as oportunidades de grande crescimento, mas de ver as coisas que estão se transformando ao seu redor e que vão te destruir, né? Então, assim, o risco, né, a preocupação, acho que foi assim que a pergunta foi colocada pela Juliana, né? Qual é a preocupação? A preocupação é se acomodar e fazer com que isso ofusque a visão, ofusque o processo de decisão. O que a gente sabe é que os nossos negócios vão mudar, nossos setores vão mudar. A questão é como é que a gente vai estar adequado, né, e apto o suficiente para poder navegar de forma ágil, né? Não somos incumbents e também não somos newcomers, né? A gente está mais ou menos no meio do caminho, né? Em todos os setores que a gente atua, então acho que se faz mais premente ainda a necessidade de ter essa clareza de visão. Perfeito, Cláudio, perfeito, obrigado. Bom, a gente já está chegando ao final, já estouramos aqui 10 minutos, eu não quero tomar mais o tempo de ninguém. Queria primeiro agradecer muito vocês dois, Marcelo, Cláudio, que os insights foram excelentes, é uma pena que a gente tem pouco tempo, dá para continuar o papo muito mais aqui, e vocês vão ser convidados novamente para outras oportunidades, podem ter certeza. Espero que possam estar conosco aqui de novo, foi muito legal. Obrigado a todos aqui que nos assistiram agora, que vão assistir depois aí via YouTube o nosso vídeo, espero que vocês aproveitem. E só para fechar, agradecer em nome do INSPER e reforçar o que o Luiz falou, isso aqui é uma série de webinars que a gente está organizando em função do lançamento dos cursos de média duração, em parceria com Harvard, tanto o OPP como o TMP. Então, para altos executivos, empreendedores, donos de empresa, presidentes de conselho, que tenham interesse, podem buscar mais informações aí no site do INSPER. Tá bom? Pessoal, obrigado de novo e boa noite a todos. Beleza, obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado. Um abração. Tchau, Cláudio.